Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus, nesse Sextou para nós. Então, nessa sexta-feira, já caminhando dentro desse nosso tempo do Advento, já na segunda parte, já nos finalmente aí desse tempo do Advento. Semana que vem, essa hora a gente já tá no dia 26, então a gente já passou, já vai estar no tempo do Natal. Então esse tempo do Advento ele é curto, mas ele é muito importante para nós como preparação para o Senhor. O Senhor ele quer nascer, encontrar uma moradia adequada no nosso coração e nos ensinar a fazer o caminho com Ele para a sua segunda vinda, para que Ele nos encontre e nos leve para o céu. Então a gente precisa aproveitar esse tempo do Advento que passa tão rápido para se santificar, para buscar a santidade, para também viver a vigilância, viver a prudência, preparando o caminho para o Senhor que vai chegar para viver em nosso coração e vai voltar para nos resgatar. Bem, a primeira leitura a gente está lendo o livro dos Juízes, que vai falar do anúncio do nascimento de Sansão, que os pais de Sansão eram estéreis e o anjo vai aparecer para anunciar. E a gente vai ver que nesse anúncio mostra que a graça de Deus ela sempre exige um sacrifício. Por quê? Ele vai chegar para a mãe de Sansão, o anjo, e vai dizer, você, mulher, é estéril e não é tido filho, mas vai conceber e dar à luz um filho. Porém, você não deve tomar vinho ou qualquer coisa fermentada e nem comer nada impuro. Então, ou seja, ia chegar uma graça para ela, a graça de conceber, mas ela ia ter que fazer um sacrifício, de não comer nada fermentado, nada que fosse impuro, se afastar de muitas coisas. Então, assim, a graça de Deus para ela agir e acontecer em nós, ela exige de nós também um sacrifício. E aí vai dizer que o menino ele vai ser consagrado ao Senhor desde sempre, ou seja, ele foi separado pelo Senhor. Já é também uma prática, porque quando acontece um milagre como esse, é porque Deus tem um favor e tem uma missão para aquela pessoa. Então, o milagre, ele já é um anúncio de uma grande missão que está por vir para se desenvolver. Então, já tem o início da história e do desenvolvimento da missão de Sansão. Então, a gente já pode começar a ver que para as graças de Deus acontecerem na nossa vida, a gente precisa oferecer também e fazer sacrifícios a Deus. O Evangelho vai falar do anúncio já, Sansão no Antigo Testamento, agora vai falar do anúncio de João Batista. E aí vai dizer que Isabel e Zacarias eram justos e aos olhos de Deus eram irreprováveis, mas não tinham filhos. Não tinham recebido essa graça de Deus, né? De ter uma descendência. Então eram justos, isso é que é interessante. Eles não tinham o que tanto sonharam, não tinham talvez o que tanto almejaram, mas não deixaram de ser justos e reprováveis, não deixaram de fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente, quando Deus não concede aquilo que a gente quer, a gente se revolta, fica rebelde, se afasta de Deus. Eles não haviam recebido o que tanto sonharam durante toda a vida, que era ter um filho, mas não deixaram de ser justos, não deixaram de caminhar na fidelidade na presença de Deus. E aí aqui, esse meio hoje Deus estava também no meu coração, que vai dizer algumas coisas importantes. Zacarias era sacerdote, então, ou seja, era um homem próximo de Deus, era um homem de Deus, ele entrava no templo, ele era um dos escolhidos para entrar no templo e no Santo dos Santos. Mas ele tinha um sofrimento e uma dor. Então, estar próximo de Deus não significa não ter dor. Estar próximo de Deus não significa não sofrer. Porque muitas vezes eu já escutei tanto isso, de gente que diz, agora que eu estou caminhando com o Senhor, as coisas estão tão difíceis. Estar próximo de Deus não é ausência de sofrimento. Estar próximo de Deus não é ausência de dificuldade. Estar próximo de Deus não é ausência de tormentas. Mas vão acontecer. E a gente vai ver que havia, né? Zacarias era sacerdote, entrava no Santo dos Santos para oferecer o incenso, mas tinha um sofrimento, uma dor, porque ele não tinha filhos. E aí vai dizer que quando ele entra, isso é muito interessante, que quando ele entra, o Senhor já o esperava lá dentro. O Senhor, ele espera por nós, ele deseja encontrar com a gente. E aí a gente vai ver também que quando Zacarias entra, toda a assembleia fica do lado de fora rezando por ele, né? Então assim, o sacerdote, ele oferece um sacrifício em favor do povo. A sua própria vida é sempre um sacrifício em favor do povo. Mas o sacerdote também precisa do povo para que reze por ele. Então é muito importante
a comunidade paroquial, o povo que conhece, né, que tem amizade com o sacerdote, rezar sempre por ele. Porque o sacerdote precisa de oração, por quê? Porque apesar dele ser próximo de Deus, ele tem os sofrimentos dele. Apesar dele ser próximo de Deus, ele tem as suas dores, tem as suas lutas, tem as suas limitações, as suas dificuldades. Então precisa muito de orações. E é um homem que pouco reza por si. Porque a todo tempo ele está preocupado com o outro, em rezar pelo outro, em rezar por uma família, em rezar por um falecido, em rezar por alguém que perdeu alguém, em rezar por alguém que está doente. Então o sacerdote é sempre esse movimento de sair, de dar pelo outro. Então ele precisa de alguém que reze por ele. Então é muito importante a comunidade rezar pelo sacerdote. Também vai dizer que vão surgir as promessas, né, que vai dizer que João será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, que aí já é um anúncio da visitação, quando Maria vai visitar, ele já fica cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E também precederá o Senhor com o espírito e poder de Elias, porque vai ser usado, vai ser aquele que... Elias é o maior profeta do Antigo Testamento, e João Batista vai ser o maior profeta do Novo, né? Vai ser o maior entre os nascidos de mulher, né? Então, João Batista vai aparecer nesse contexto. E aí, chega a hora, o anjo explicou tudo, e chega a hora de Zacarias falar. Quando Zacarias vai falar, ele começa... A gente lembra muito o relato da Anunciação, porque ele vai dizer... Zacarias vai dizer ao anjo, como posso estar seguro disso? Mas a pergunta dele é totalmente diferente. Como se dará isso? Maria já coloca o meio, né, à disposição. Como se dará isso se não conheço homem algum? Mas Zacarias já vem. Como posso estar seguro disso? Como posso acreditar que isso vai acontecer se eu sou um ancião? Então Zacarias coloca um impedimento e uma barreira. Por isso, ele não vai receber a mesma graça da Virgem, do Espírito descer sobre ele, ficar, né? Ele não vai receber a mesma graça da alegria e do gozo que Maria recebeu. Ele vai receber a mudez, o silêncio. Porque quando a gente duvida de Deus, as coisas se silenciam dentro de nós. A gente fica, na verdade, as coisas se silenciam dentro de nós não, né? Mas as coisas se silenciam para nós. Por isso João também vai ficar, Zacarias vai ficar em silêncio, por uma pena, porque ele poderia ter dito, não, tudo bem, só como que vai acontecer isso se eu sou um ancião? Essa era a pergunta de Maria, um paralelo e uma analogia de Maria. Mas ele diz, como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Então, ou seja, ele questiona o anjo, aí o anjo vai dizer, eu sou Gabriel, vim te trazer o anúncio, e por causa disso você vai ficar mudo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes parece simples o que a gente está falando, mas às vezes é bem mais complexo do que a gente imagina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes aquilo que parece simples que a gente está fazendo ou falando pode colocar a gente em muitas enrascadas em coisas não tão boas. Então que a gente possa confiar em Deus. Se Deus nos pede algo, Ele vai realizar. Porque lembra que eu falei há um tempo atrás que onde a gente vê problema, Deus já é a solução? Então é por esse caminho. Onde Zacarias via o impedimento, Deus já era a solução. Então a gente precisa confiar inteiramente no Senhor. Vamos pedir isso então na oração, pedir ao Senhor para que a gente confie inteiramente nele, para que a nossa vida esteja inteiramente no Senhor, com tudo depositado nele. Pedimos, Senhor, que estejamos dispostos a te seguir e fazer todos os sacrifícios que sejam necessários. Queremos, Senhor, também compreender que a cercania, a proximidade de ti não é a ausência de problemas, Senhor, mas é ter alguém que nos sustenta em meio aos problemas e às dificuldades. Também, Senhor, quero colocar diante de Ti, rezar por todos os sacerdotes, por aqueles que me ajudaram ao longo do tempo de seminário, por aqueles que foram meus formadores, por aqueles, Senhor, que me conduziram e me ajudaram, por aqueles que me receberam aqui no Chile. Quero te pedir por aqueles que me ajudaram no discernimento da missão, por aqueles que me ajudaram financeira e também com apoio, todo tipo de apoio também para estar aqui. Abençoa, Senhor, e guarda todos aqueles também que se ofertam todos os dias por Ti diante do altar, para que os sacerdotes sejam cheios de santidade, de vida, de busca de céu e conduzam o povo ao céu e à Tua presença. Enche, Senhor, os Teus sacerdotes com Teu Espírito Santo nesse dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.